Ainda vale a pena investir em euro? Eu vou responder essa pergunta hoje para você mostrando dados, sem subjetividade, sem achismo. Se você está interessado nesse assunto, não deixe de deixar o like já, compartilhar com seus amigos. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, e aqui no Renda Gringa eu falo tudo o que você precisa para chegar no seu objetivo financeiro de investir e ter uma rentabilidade em moeda forte, investindo em euro, dólar, libra esterlina, seja qual for a moeda que você esteja interessado, que rentabiliza mais que o real. Como vocês sabem, sem enrolação, direto ao assunto. Olha essa imagem na minha tela que mostra a desvalorização do real comparado ao dólar, que é uma moeda forte também, de 94 até 2024. O poder de compra então que o real tinha lá em 94 comparado ao valor de hoje foi uma perda de 81%, vale hoje o equivalente a 19 dólares. Então veja que essa diferença é gritante. Isso acontece justamente por uma série de fatores, dentre eles o principal, a inflação, ou seja, o aumento dos produtos e preços com o passar do tempo. Uma nota de R$100 em 1994, obviamente não compra a mesma quantidade de produtos e serviços em 2024. Dá uma olhada nessa outra imagem mostrando alguns preços de produtos justamente lá na década de 90. A farinha de trigo, o açúcar, o extrato de tomate, a ervilha, a maionese e assim por diante. São valores que jamais a gente conseguiria chegar nem perto hoje de observar no supermercado. Praticamente tudo que você está vendo aqui hoje vale de 7 a 15 vezes mais o preço no supermercado. E isso tende a continuar assim porque a inflação existe. Em todo ano ela vai ser aplicada, sempre fazendo desvalorizar a moeda. Existem algumas explicações para a inflação, como a instabilidade política, instabilidade econômica. Existe também o fator de oferta e demanda. O Brasil ser um país de exportação de matéria-prima e agricultura, isso faz com que a moeda se desvalorize comparada a moedas mais importantes de países que dependem menos dessa oferta e demanda e de matérias-primas. Além de levar em consideração uma estabilidade maior fora do Brasil. Se a gente dá uma olhada nesse gráfico do real versus euro nos últimos anos, você vê que o real perdeu 56% para o euro desde ali de 2004 até hoje 2024. Invertendo esse gráfico, olhando a valorização do euro perante ao real, 121% de valorização do euro comparado ao real. E só no último ano, eu estou em outubro de 2024 quando gravo esse vídeo, nos últimos 12 meses a valorização já foi de 15,6%. Ou seja, o investidor que investiu em real, o investidor que investiu em euro, se eles investiram em um ativo que rentabilizou a mesma coisa, mas no final eu transformo tudo para a mesma moeda, o investidor que investiu em um ativo em euro ou em moeda forte, ele ganhou 15% a mais de rentabilidade. Lembrando que 15% ao ano é muita coisa. Na descrição desse vídeo aqui eu vou colocar um link de um outro vídeo com uma análise completa que eu já fiz de longo prazo entre o euro e o real. O link está na descrição. Você vai ver aqui na minha tela que eu fiz esse estudo com um horizonte de investimento de 10 anos, 15 anos. O que significa esse estudo? Eu comparei a cotação de 1999 do euro perante ao real comparada a 2009, de 2000 a 2010, ou seja, foi avançando de 10 em 10 anos. Tem 16 períodos nesse estudo, de período de 10 anos de 99, quando o euro surgiu, até 2024. De 16 períodos comparativos, o euro ganhou 14 e o real ganhou somente 2, dando 87,5% de vitória para o euro em períodos de 10 anos de investimento. Quando a gente vai olhar períodos de 15 anos que vocês estão vendo na minha tela aqui agora, a gente vai comparar então de 99 a 2014, 2000 a 2015, até chegar em 2009 a 2024, comparando sempre a cotação do ano no início, comparado com a cotação no final. Nesses 11 períodos, o euro ganhou os 11. Desde que o euro surgiu, em períodos de 15 anos, nunca o real ganhou. E ele não ganhou por pouco não. A média de vitória foi de 76% em períodos de 15 anos, ou seja, alguém que investiu em euro comparado a alguém que investiu em real, mesmo que a rentabilidade do ativo anual seja a mesma coisa, por exemplo, 10% ao ano, no final, se você transformar tudo para a mesma moeda, o investidor em euro teve uma valorização da moeda, então ele termina com 76% mais dinheiro. E para ilustrar isso de maneira muito clara para você, eu trouxe um exemplo. Um comparativo dos últimos 10 anos de alguém que investiu em euro e dólar lá em 2014 comparado a 2024, que resultado a gente teria. Então veja o investidor brasileiro, vamos supor que ele investiu R$10.000, com uma rentabilidade de 10% ao ano, de 2014 a 2024. Isso daria R$25.118, então os 10 mil transformados em R$25.118. Vamos supor agora o investidor que investiu em euro. Então ele pegou R$10.000 lá em 2014 e transformou para euro.
Na época, em 2014, a cotação estava 3,14. Então, dividindo 10 mil por 3,14, a gente chega nos 3.184 que você está vendo aqui na minha tela. Então, o investidor que investiu em euro, ele começou com 3.184, que é a mesma coisa que 10 mil reais naquela época, e ele investiu com uma rentabilidade de 10% ao ano, chegando em 7.132 euros. Mas como que a gente consegue comparar agora quanto eles terminaram de dinheiro? A gente tem que comparar transformando tudo em uma mesma moeda. Então, a gente pegando a valorização do brasileiro, que chegou a R$ 25.118, e transformando para euro, mas com a cotação de 2024, a gente chega em 4.084 euros. Lembrando que a cotação agora em outubro de 2024 chegou a 6,15. Então, o brasileiro terminou o investimento com 4.084 euros, enquanto quem investiu em euro desde o começo rentabilizou terminando com 7.132. Essa diferença foi de 74,6%. Ou seja, investindo em euro, investindo em real, em um ativo que rentabiliza por ano a mesma coisa, mas transformando tudo para a mesma moeda, o simples fato do real se desvalorizar e de uma moeda forte se valorizar, o investidor terminou praticamente com o dobro de patrimônio. Lembrando que 100% de rentabilidade é o dobro, nesse caso deu 74,6%. É uma ótima valorização, então o investidor que investiu em euro quase dobrou a rentabilidade do investidor que investiu em real. E se vocês quiserem ver o resultado transformando tudo para real, aqui está. Então o investidor que investiu em real, ele terminou com 25.116, e o investidor que tinha juntado 7.132 euros, passando para real em 2024, daria 43.862. Como eu já mostrei, 74,6% de rentabilidade superior para quem investiu em euro. Bom, a gente ainda não respondeu a pergunta, vale a pena de investir em euro hoje ainda? Eu vou responder dentro de alguns segundos, mas preste atenção em fatores que você deve considerar. A proteção contra desvalorização. A inflação em países europeus, ou nos Estados Unidos, ou em países de moeda forte, essa desvalorização da moeda é menor, o que faz com que a moeda deles se valorize comparado ao real. Um segundo fator é a menor volatilidade, ou seja, tem menos variação, tem menos fator montanha-russa sobre a cotação da moeda e a economia de maneira geral. Um terceiro fator é a diversificação global. Quando você investe em empresas europeias, elas estão, na verdade, tendo faturamento no mundo todo. Empresas americanas, a mesma coisa. Você deve pensar em investir em moedas que são negociadas do dia a dia no mundo inteiro. O euro, por exemplo, é a segunda moeda mais negociada do planeta, perdendo somente para o dólar. E a pergunta principal, Michael, vale a pena investir em euro? Principalmente quem faz essa pergunta tem uma certa coerência porque eles olham o gráfico do euro comparado ao real batendo recorde cada vez maior. Mas o que eu devo mostrar para você é esse gráfico aqui. Veja essas flechas vermelhas, o que elas representam? Elas representam cada vez que o euro bateu um novo recorde, ou seja, um recorde de cotação. Se você considera que o euro vai continuar respeitando os mesmos critérios de estar em país mais estabilizado, ter menos crise política, menos crise econômica, de ter em países com menor inflação, o euro vai continuar se valorizando no longo prazo. Mesmo a Europa já tendo enfrentado a crise da Grécia em 2013, conflitos e guerras o tempo todo desde que o euro surgiu, ainda assim a inflação na Europa é menor, o que causa uma valorização do euro comparado ao real, já que o real tem uma inflação maior. A inflação é a principal variável de longo prazo que vai mexer com as moedas. Então veja que o euro está batendo um novo recorde a cada dia. Se você, por exemplo, olhar a primeira flecha ali em 2010 e falar, Michael, o euro está no recorde histórico desse período, eu vou deixar para investir no euro depois. Muito bem, em 2013 ele bateu outro recorde, 2014 outro recorde, 2016 outro recorde, 2017 outro recorde, e daí o euro abaixou um pouquinho, como você pode ver. Em seguida, em 2018, um novo recorde, 2019 recorde histórico, 2020 a mesma coisa. 2021 o euro abaixou um pouco, 2022 também, e 2024 outro recorde histórico. Se você pretende investir para sua liberdade financeira, se você pretende investir para sua aposentadoria, obviamente você vai ter que investir em períodos de pelo menos mais de 5 anos. Ou seja, sempre vai valer a pena você investir em moeda forte. Não caia nesse papinho de achismo que agora não é o momento de comprar dólar, agora não é o momento de comprar euro, agora não é o momento de investir em libra esterlina. Sempre vai ser um bom momento para investir em moeda forte. E como eu mostrei para vocês, inúmeros dados, inúmeras fontes, onde vocês não podem negar a realidade. Esse foi o histórico até hoje e nenhuma dessas variáveis tende a mudar no futuro, principalmente em períodos de 10 ou 15 anos.
A inflação na Europa é menor que no Brasil, isso é uma realidade. E também a saída de investidores estrangeiros do Brasil, justamente por instabilidade política e econômica, faz com que o real se desvalorize com o passar do tempo. E bom, existem inúmeras maneiras de você começar a investir em euro e ter rentabilidade em moeda forte. Você pode comprar ações, pedaços de empresas europeias. Você pode comprar cestas de ações, ou seja, um ativo com centenas de empresas europeias já dentro desse ativo. Você pode investir no setor imobiliário, principalmente se você já mora na Europa comprando um imóvel ou investindo em empresas da Bolsa de Valores do setor imobiliário. Você também pode ter contas internacionais. Se você mora no Brasil, você pode ter conta na Avenue para investir em dólar, você pode ter uma conta na Interactive Brokers para investir em dólar, em euro, em libra, ou seja, você tem alternativas para começar a diversificar seu salário e diversificar suas economias. Não significa que você não precisa ter nada em real, principalmente se você mora no Brasil. Faz muito sentido, afinal, você mora no Brasil, tem gastos em real, tem uma parte das suas economias em real. Mas mesmo para você que mora no Brasil, você deveria ter pelo menos metade do seu patrimônio de longo prazo investido em moeda forte. E se você mora na Europa, então, nem se fala. Você deveria ter praticamente todo o seu patrimônio investido onde você já está, que é um país de moeda forte. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para nossa consultoria de investimento. Você faz uma consultoria personalizada com a gente, onde a gente vai construir sua carteira de investimento a partir do zero, de acordo com seus objetivos financeiros. Além disso, você tem acesso a toda a nossa formação, todas as lives, desafios e todo o material privado que é feito somente para os clientes. Tanto os vídeos e lives e desafios que a gente já fez, como os que estão por vir. Além disso, os conselhos de compra mensais que eu realizo, ou seja, as compras da minha carteira, eu mostro para os clientes todos os meses no nosso grupo privado do WhatsApp. O link da pré-inscrição está aqui embaixo, por enquanto não temos vagas abertas, afinal nossa agenda está lotada, mas assim que surgir uma vaga a gente contacta você. O link está aqui embaixo, eu espero você no próximo vídeo do Renda Gringa.